Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 64. Bons estudos! Muito provavelmente, essa notícia também vai ser apresentada hoje nos noticiários de rádio e TV. Mas com certeza de uma forma diferente dessa que a gente está vendo aqui nesse jornal. Na teleaula de hoje, você vai ver que cada meio de comunicação possui uma linguagem diferente. E é por isso que cada um desses meios de comunicação tem um jeito diferente de apresentar a mesma notícia. E mais, você vai ver algumas das principais diferenças da linguagem do rádio, da televisão e do jornal. Vai ver como cada um desses meios de comunicação monta uma notícia. E ainda vai acompanhar a última parte da história da família Ferreira. A nossa teleaula de hoje é a última desse módulo e é também uma revisão dos últimos 3 módulos. Você deve estar achando estranha essa cena, né? O Alencar vendo TV, a Lígia ouvindo rádio e eu lendo jornal, tudo ao mesmo tempo. É que a gente estava pensando em terminar a história da família Ferreira falando desses 3 meios de comunicação. Mas antes da gente falar sobre isso, a gente vai criar uma situação bem radical na casa da família Ferreira. Como vocês devem estar lembrados, a família Ferreira adora uma televisão. A primeira coisa que eles fazem quando chegam em casa é ligar a telinha. As 2 TVs pifaram. Mas, estranhamente, o susto durou pouco. Patrícia, rapidamente, começou a se ocupar com outros pensamentos e lembrou de um conselho que tinha recebido de uma amiga. Eu acho um absurdo passarem esses filmes violentos em um horário em que as crianças ainda estão acordadas. Se eu tivesse filho como você, escreveria uma carta para a emissora de TV que exibe esses filmes reclamando. Você tem que protestar. Oi, gente. Oi, mãe. Oi, como é que passou o dia? Tudo bom? Olha, as 2 TVs estão pifadas. Ah, droga, eu tinha esquecido. As 2 televisões quebradas. De repente, você se vê sem televisão. Por favor, me diz o que você faria para ocupar seu tempo. Poderia ser ocupado com um passeio com a família, ao campo, à praia, atividades físicas, essas coisas. E você, o que faria? Eu shopping fazer umas comprinhas. O senhor, o que faria para ocupar o tempo? Eu gosto de ler, à noite eu gosto de dançar, eu gosto de curtir a vida, viu? É uma boa para mim. E você, o que você faria? Bom, eu já sei o que eu vou fazer. Vou ler jornal e ouvir um pouco de rádio. Puxa, logo hoje a televisão foi quebrada, tem a final do campeonato. Ah, filho, por que você não acompanha o jogo pelo rádio? Boa ideia, mãe. Posso ouvir o jogo e ao mesmo tempo ler um gibi deitado na cama. Isso aí. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou ler o jornal inteirinho de ponta a ponta, coisa que eu não faço há meses por falta de tempo. Agora que a gente já mudou totalmente a rotina da família Ferreira, vamos criar uma situação para mostrar a diferença da linguagem de rádio, de TV e de jornal. Olha, tá aqui. A matéria que você recortou do jornal e as anotações que eu fiz do locutor apresentando a mesma notícia no rádio. Ah, legal. Olha aqui, ó. Eu vi essa mesma notícia em 3 canais de televisão. Tá tudo aqui. Então vamos lá. Com o marido e o filho ocupados, Patrícia resolveu ler jornal e ouvir rádio. Alô, ouvintes. Novidade no Rio de Janeiro. A favela Dona Marta tem, a partir de hoje, uma escola de informática.
Esta escola tem por objetivo oferecer uma formação técnica aos alunos. 10 moradores já estão sendo treinados para ser instrutores. Que beleza de projeto! Já sai dando emprego. Ouça agora, direto do Rio de Janeiro, as palavras do coordenador do projeto. A ideia de criar essa escola foi do Comitê da Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida, coordenada pelo Betinho. A proposta do projeto está sendo tão bem aceita pelos moradores e deverá ser estendida para mais 8 favelas. É disso que o Brasil precisa. Olha só a mesma notícia que eu acabei de ler no jornal. Aham. Olha como fica diferente quando diz a mesma coisa pelo rádio. No jornal as informações são bem mais detalhadas. O projeto é patrocinado pela Igreja Católica, pelo Instituto... Puxa, isso eles nem falaram no rádio. Mas por que será que o jornal e o rádio são tão diferentes? Vamos perguntar para um jornalista. Por favor, seu Eduardo, por que a mesma notícia é apresentada assim de um jeito tão diferente no jornal e no rádio? Bom, o rádio é um meio mais popular, a gente diria, e é um meio mais imediato. Então a notícia do rádio, ela exige ela é transmitida em geral na hora em que o fato acontece, e ela é transmitida com muita concisão, o que já não acontece no jornal. Mas basicamente a diferença é essa, a diferença do imediatismo, a diferença da linguagem. A linguagem do rádio deve ser muito mais objetiva que a linguagem do jornal, porque o ouvinte não pode estar procurando entender o que ele está ouvindo, ele tem que ouvir na primeira vez. Já no jornal ele tem tempo de voltar atrás, de ler a notícia outra vez. E pelo que ele falou, a gente pôde concluir que a grande diferença está na linguagem. A linguagem. Essa é a resposta. Os meios de comunicação são diferentes porque cada um tem uma linguagem própria. O quê? Simples. Como vocês já devem ter notado, todos os meios de comunicação usam a língua como um dos principais instrumentos de trabalho. É verdade. No rádio e na televisão, eles usam a palavra falada. E no jornal, a palavra escrita. Os três usam a língua, só que de jeitos diferentes. E tem mais. Na televisão tem imagem. E no jornal tem fotografia. Tudo isso faz parte da linguagem de cada meio de comunicação. E é isso que faz a diferença entre eles. No jornal, por exemplo, tem espaço e ninguém precisa ficar prendendo a atenção do leitor o tempo todo. O leitor escolhe o que ele quer ler e a hora que ele quer ler. Isso também faz diferença. Isso mesmo. E no rádio, como a gente já viu, a notícia, para chamar a atenção das pessoas, tem que ser viva. E como ela é dada através da voz, tem que ser clara e simples, para a gente poder entender bem. Mas e na televisão? Mas e na televisão? Como essa mesma notícia seria apresentada? Já que a televisão estava quebrada e Patrícia não tinha como ver a notícia na TV, ela resolveu imaginar. A favela Dona Marta, no Rio de Janeiro, ganhou hoje uma escola de informática. Uma iniciativa do Comitê da Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida, coordenado por Betinho. Os cursos, que formarão técnicos em computação, terão a duração de 2 meses. Ai, Machado, ficou tão pobrezinho. Não tem nem imagem, só o apresentador. Calma, essa é só a primeira opção. Acontece que cada segundo na televisão é muito caro. Então tem notícias que são apresentadas com mais tempo e outras que são apresentadas bem mais rápido. Já sei. Vamos procurar imaginar como os jornalistas fariam essa mesma reportagem da escola de informática, só que usando imagens e entrevistas. Boa. Bom, primeiro a gente tem que avaliar qual é a importância da notícia. Se ela é importante para o país, para as pessoas, enfim. Depois de decidido isso, a gente resolve se a reportagem vai ser curta, mais longa, se vai ter entrevistas no local, imagens. Acabou de chegar essa notícia sobre uma escola de informática na favela Dona Marta. Tá ótimo, obrigado. Vamos montar essa notícia? Vamos lá. Foi aberta hoje a primeira escola de informática numa favela carioca. Inaugurada hoje na favela Dona Marta, no Rio de Janeiro, uma escola de informática por iniciativa do Comitê da Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida, coordenado pelo Betinho. Os cursos, com duração de 2 meses, terão uma mensalidade simbólica, destinada em sua maior parte ao pagamento dos professores. Tô começando a gostar. Mas e se tivesse entrevistas? Eles poderiam entrevistar, por exemplo, o coordenador do projeto. O diretor da escola.
Ou podiam fazer uma entrevista com algum morador da favela que pretende fazer o curso. O repórter poderia perguntar, por exemplo, o que ele acha da escola de informática. Se ele acha que a vida profissional dele pode melhorar se ele fizer o curso. Tá. Tem 1000 perguntas que a gente poderia fazer. E isso só enriqueceria a apresentação da notícia. Vamos imaginar como ficaria? A informática entra na favela. Optando por fazer uma matéria mais longa e detalhada, o jornalista falaria do projeto na própria favela. Usando a imagem, que é fundamental na linguagem da televisão, a matéria ficaria bem mais rica. Dentro da escola, esse mesmo jornalista faria as entrevistas. Tendo essas entrevistas como apoio, a gente monta a reportagem. Por isso, a gente sempre procura fazer com que o entrevistado dê informações importantes que complementem o que o jornalista fala. A gente poderia também entrevistar um morador do local para falar sobre a importância da escola para a favela. E, de preferência com emoção, que transpareça na imagem. Tem notícias que valem só por causa da imagem. A imagem é fundamental na linguagem da televisão. E qual a diferença entre a linguagem da televisão e a linguagem do jornal escrito e do rádio? Bom, a televisão tem uma grande vantagem porque ela é, na verdade, a notícia ilustrada. Quer dizer, no rádio essa notícia vai ao ar sem que se vejam as imagens e o repórter tem que transmitir ao ouvinte todas as emoções do fato que estiver acontecendo. E o jornal, como é mais lento, esse trabalho é mais difícil e mais complicado porque é muito difícil, às vezes, pela palavra escrita, se transmitir um fato que aconteceu na véspera. Quer dizer, os dois, o rádio e a televisão, são meios ágeis, o jornal é um meio mais lento, o jornal pode dar a notícia com maior profundidade, mas o rádio e a televisão podem, muitas vezes, mostrar a notícia com maior emoção no instante em que ela está acontecendo. Como você viu, cada meio de comunicação tem uma linguagem diferente. Por isso que cada um mostra, às vezes, as mesmas notícias de um jeito diferente. Um jeito diferente. Acho que entendi, Machado. E tem mais uma coisinha. É claro que o conteúdo da matéria também determina como a notícia vai ser apresentada. É óbvio, né, Machado? Se for notícia sobre futebol, vai ser bem diferente se for notícia sobre a morte de alguém. Sabe o que eu lembrei? E a Patrícia? O que será que ela achou de tudo isso? Eu achei todas essas descobertas muito interessantes. Mas o mais importante foi perceber que sem a televisão, por um dia, cada um de nós fez uma coisa diferente, quebrando a rotina. Tô até pensando em instituir o dia da TV pifada. Que? Nunca! Olha, tá certo, foi uma experiência interessante, instrutiva, mas, olha, veja só. Sabem de uma coisa? Eu acho que o Ferreira tem razão, mas também não precisa exagerar, né? Lá vem você defender a televisão. Antes que vocês dois comecem a brigar, eu tenho uma ideia. A gente vai inventar uma situação e depois você vai transformá-la numa reportagem pro jornal, pro rádio e pra televisão. Já sei! Não, a gente só vai dar as informações mais importantes. E quem vai dar essas informações vai ser o nosso jornalista. De um jeito que não influencie o texto que você vai fazer. A situação é a seguinte. Etelvino, 28 anos, é vendedor de uma loja num grande centro comercial. Um dia ele não aguenta mais e enlouquece em plena loja. Vai até a loja vizinha e rouba várias armas. Sai atirando. Correria geral no centro comercial. Alguns mortos e vários feridos. Etelvino se joga pela janela e morre. Etelvino se joga pela janela e morre. E os funcionários da loja reclamam das difíceis condições de trabalho que levaram o colega à loucura. Agora é com você. Lembre-se das diferenças de linguagem, escreva os 3 textos e boa sorte. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que cada meio de comunicação tem uma linguagem diferente. Viu que no rádio a notícia tem que ser viva e deve atingir o ouvinte com clareza e simplicidade, pois ela é transmitida apenas pela voz, sem imagens. Viu que no jornal impresso
pode-se dar mais detalhes e informações, indicar fontes, números e nomes. E viu que na televisão, cada segundo vale muito, tudo é mais rápido e a imagem é muito importante. E ainda acompanhou a última parte da história da família Ferreira, o dia em que a TV pifou. Então, agora é só pegar o livro e estudar. Até a próxima!